Paz do Senhor Jesus, meninas. Amém. Bom dia, glória a Deus. Tá bom demais, né? Começou ontem esse negócio aqui, viu? Pelo tamanho da guerra, eu já sabia o tamanho da glória. Queremos mais uma vez agradecer a presença de todas vocês que se faz presente aqui nessa manhã de hoje, né? É uma honra poder estar com vocês aqui. É Mogi, né, pastora? Mogi das Cruzes, com o projeto Levanta-te, Esther. As irmãs que não me conhecem, meu nome é Gisele Soares. Eu sou missionária e congrego na Igreja Shalom Pentecostal em Filadélfia, nos Estados Unidos. Estava procurando a minha carta aqui, mas depois eu vou postá-la no grupo de São Paulo. Eu estou aqui debaixo da autorização e da bênção dos meus pastores. Eu estou aqui para poder cumprir algo que o Senhor colocou em nossas mãos. Eu e meu esposo, nós somos missionários e o Senhor tem permitido que a gente viaje a algumas nações para fazer a obra. O Senhor, pela misericórdia dele, colocou um pastor nas nossas vidas ali no Haiti, onde que nós colaboramos também ali com 2.800 crianças. No Haiti tivemos já o privilégio de estar em várias vezes levando a palavra de Deus. É o último ano que nós fomos, 22 anos, o pastor Vitor no Haiti, nunca ninguém tinha levado a Bíblia. E eu falei com meu esposo que era um ano de semear a palavra. E nós, pela misericórdia do Senhor, adentramos ali com 1.000 Bíblias, ali mais de 1.000 Bíblias, para o nome do Senhor ser glorificado, né? Na África, tivemos o privilégio de conhecer o continente africano ali no Mali. Temos também o privilégio de termos construído uma igreja juntamente com alguns irmãos em Cristo Jesus, ali em Quitos, na bacia amazônica, ali no Peru. Deus fez grandes coisas ali naquele lugar para aqueles índios e ainda está fazendo. Chegamos às cordilheiras dos Andes e a Bolívia, pela misericórdia do nome do Senhor. Vocês podem aplaudir, Senhor? Porque às vezes quando a gente levanta um projeto como esse aqui, a intenção é que é para ganhar dinheiro ou para aparecer, mas não é não. Como se diz o meu esposo, o meu chamado é missões. Quero falar um pouquinho sobre o projeto. Antes de falar sobre o projeto, eu quero falar a respeito de algumas normas que o Senhor nos direcionou no projeto. Você foi convidada pela pastora Lívia, pela pastora Vânia, pela pastora Sandra Lucena para estar aqui. É bem verdade que as meninas de Goiás vieram através do meu convite. Eu quero externar a minha gratidão também, a honra de estar aqui com a pastora Jéssica nessa manhã de hoje. Eu não vou estar pregando, eu vou estar falando algo bem básico aqui, porque eu quero ouvir os vasos que estão sentados ali para poder ministrar a palavra do Senhor. O projeto Levanta-te, Esther, nós estamos aqui agora em mês de maio. Nós já temos a data para novembro, se Jesus não voltar até lá e ele nos autorizar a chegar. Mas, quando nós levantamos uma data, nós também já levantamos em jejum e oração. Dessa vez, foi poucos dias que eu subi no monte, eu só subi no monte 40 dias, mas nós usamos subir 70 dias, nós usamos a dobrar 21 dias várias vezes dentro do mês, para a glória do nome do Senhor, para que vocês estivessem aqui. A partir do momento que você aceita o nosso convite, eu não sou pastora, eu sou missionária, mas a hora que eu adentro esse ambiente, eu sou a sua pastora. E vocês não têm, as irmãs que têm a autorização para estar ministrando em outras mulheres, são as irmãs que estão com crachá, que são as ministrantes, e os apoios, vai segurar aí um pouquinho, eu não sei se está todos os apoios aqui dentro, eu acho que tem um pouco de apoio lá, trocando a roupa da bandeira, mas o apoio ele não tem autorização para estar ministrando. Por que que ela não tem autorização? Porque ela ainda não foi consagrada. Quanto maior é o nível, maior é a batalha. E o nível de demônio é outro. Não é os demônios à toa, não, é aqueles brutos. Então o que que a gente faz? A gente resguarda a vida daquela irmã que vai ministrar. As irmãs que vão ministrar são pastoras, são missionárias, que estiveram orando durante 6 meses dentro deste projeto e 21 dias de live todos os dias, de segunda a segunda, para que estivesse com autorização para ministrar.
Eu respeito todas vocês que são pastoras, que são missionárias, que são profetas do Senhor que está nesse ambiente, mas você não tem autorização para ministrar. Por quê? Aqui existem ovelhas de vários rebanhos, de vários pastores. É debaixo da graça de Deus que eu falo isso. Eu não quero devolver ovelha com carrapicho. Eu não quero devolver ovelha que venha receber uma profecia que não seja direcionada pelo céu e chegar na sua igreja e trazer problema para a sua pastora e para o seu pastor. Se você ministrar, você vai estar debaixo de desobediência, problema seu com o céu. Eu lavo as minhas mãos, mas você não tem autorização para isso. Irmã, você é chata? Sou sim, porque as ovelhas não são minhas, é dele. E o meu compromisso é com o céu. Eu não tenho compromisso com o homem na terra, porque quem garante e paga esse projeto é o céu. Amém? Glória a Deus, nós estamos entendidas? Avisa as ovelhas que estão lá fora, que são os apoios, porque eu sei que elas gostam de dar lugar, mas elas vão dar lugar lá na igreja delas, na casa delas, onde que elas quiser dar, porque aqui elas são apoios. As que estão no apoio, estão me entendendo, equipe? As que são apoio é apoio. As que são ministrantes, tá? Porque depois vai embora, vai chegar lá cheio de demônio, vai ficar me ligando, eu não vou orar, não vou fazer campanha com ninguém para Deus livrar dos demônios, não vou. Vou deixar pegada, ataca, fazer o que quiser. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto. Vou ser rápida, porque eu quero trazer algo bem rápido aqui da parte do Senhor, e nós somos muito fiel ao tempo. Vai ver isso aqui que eu não dormi essa noite, gente. Olha só, esse projeto, ele começou no ano de 2019 com a pandemia. Uma irmã da minha igreja, ela me convidou para poder, ela me pediu, falou: missionária, abre um grupo de oração para nós, que nós estamos precisando muito. A igreja está fechada, o povo está morrendo, nós estamos com muito medo. E eu falei assim: irmã, a senhora está de brincadeira comigo. Eu não gosto de grupo, eu não gosto desse negócio no meu telefone. O meu esposo é empresário, nós temos negócio tira tempo da gente, e eu não tenho tempo para isso não. Missionária, por favor. E eu fui embora para casa e o Senhor, ele começou a palestrar no meu coração sobre este grupo. E eu falei assim: Deus, mas um grupo? Mas que grupo? E o Senhor falou comigo assim: olha, você vai colocar o nome do grupo, Levanta-te, Esther. Eu falei assim: meu Deus, mas por que isso? E o Senhor falou assim: porque nesse tempo agora, se vocês não se levantarem, vocês e a sua casa vão perecer. É tempo de se levantar. E nós começamos esse projeto quando foi em janeiro de 2021, eu imagino que mais ou menos dia 2 de janeiro, eu chamei uma pastora em Goiás que há 30 anos atrás me pastoreou e fiz um convite para ela. Falei: pastora, eu estava em casa, eu ouvi Deus falando comigo para a gente reunir as irmãs que é do estado de Goiás, para a gente cultuar o Senhor juntas, para que a gente venha adorar o Senhor juntas, para que a gente venha ter uma comunhão com o Senhor. E se vocês quiserem convidar alguém, que vocês continuem convidando e vamos trazer essas mulheres. Nós começamos ali com um número pequeno. Eu me recordo que eu falei com ela na sexta-feira e ela falou assim: eu acho que você não é muito certa não, porque a pandemia está acabando agora. Aonde que a gente vai reunir? É proibido. Eu falei: pastora, vamos fazer o seguinte, vamos reunir em chácara. O Senhor está dando uma ordem que é para chácara. A gente vai na chácara, a gente mantém distância, não coloca muita gente, usa máscara. A gente tem várias fotinhas lá com máscaras. E nós viemos para Goiás e ali o Senhor começou esse projeto. Já teve vezes nesse encontro da gente ter 250 mulheres. Eu não conto com o número. Eu conto com quem o Senhor quer trazer. Porque o projeto é para cura. O projeto é para renovo. O projeto é para transformação de famílias. O projeto é para levantar mulheres. Aqui nós temos histórias de mulheres que chegaram depressivas. Tem uma pastora que eu tenho liberdade de falar o nome dela, porque é muito minha amiga de dentro da minha casa, pastora Luciana Hassan. Eu não sei se vocês já ouviram falar do pastor Bruno Hassan. Quando a Luciana chegou no projeto, a pastora Luciana não queria pastorear mais. Ela não queria saber de igreja mais. Ela não queria saber de rebanho mais, porque nós é custoso, gente. Eu sou ovelha, nós dá trabalho, nós é custoso mesmo. E o Senhor levantou o ministério daquela mulher ali novamente para a glória do nome do Senhor.
E Deus é bom. Temos também o caso da pastora Lívia ali, né? Glória a Deus. Eu quero não ficar somente nas minhas palavras, mas eu quero deixar algo breve aqui para vocês nessa manhã de hoje. Eu convido vocês a abrir novamente a Bíblia de vocês no livro de Lucas 12:35, aonde que nós colocamos, né, o tema, que o Senhor nos deu o tema para esse encontro. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Vou abrir aqui, o negocinho que está meio ventinho. Estamos um pouco cansados, estamos vindo de uma jornada que não é pouco, mas Deus tem sido bondoso e fiel conosco. Glória a Deus. Estejam prontos para servir e conservem acesa as suas candeias. Quando lemos esse tema, quando a gente fala em candeia, a única coisa que vem na nossa mente, que a gente consegue se lembrar, é das 10 virgens, né? Aguardando o noivo, chegar para as bodas. E a gente fica assim, pensando muito sobre o azeite da candeia, aquele azeite que umas tinham e as outras não tinham, né? Mas, na verdade, esse versículo bíblico, os estudiosos, eles dizem assim, que o usuário tinha que, né, que os homens de antigamente, eles prendiam as pontas do seu manto sobre o cinto para ter liberdade de se movimentar, para que ele se movimentasse. Então aqui Jesus, ele está falando assim, olha, sejam prontos e preparados como luz. As candeias nos tempos bíblicos, eu vou falar um pouquinho sobre candeia, e nós vamos fechar aqui com um texto aqui rapidinho mesmo. As candeias no tempo bíblico eram usadas para clarear, aonde não havia luz natural. Eram feitas de barro, como essa aqui, essa candeia que ela veio de Jerusalém, ela é de Israel. Elas iluminavam também o caminho do noivo, porque era o costume dos casamentos acontecer na lua nova, onde a noite era muito escura. Então eles tinham o hábito de usar essas candeias. Os acompanhantes tinham que ter as suas reservas, porque ninguém sabia o tempo nem a hora que o noivo viria. Só que a candeia também tem uma simbologia da luz, da verdade e da sabedoria. Eu quero citar aqui 2 classes de pessoas que as candeias se apagam, ou que as candeias estão se apagando. Eu acho tão interessante, porque eu falava com o Senhor assim, Senhor, eu sei que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo habita dentro de nós, e é uma luta constante de todos os dias, a gente se manter com as nossas lâmpadas acesas, né, com a nossa chama, a gente continuar querendo amar Jesus, caminhar com Jesus, viver com Jesus o tempo todo. E o Senhor, ele começou a falar comigo a respeito de uma classe de pessoas que elas dependem somente das coisas dessa terra. Interessante isso, né? Hoje, infelizmente, tem muitos que têm buscado seus conhecimentos na teologia. Eu sou uma teóloga e pode falar uma coisa para vocês, tem coisa que eu nem lembro, tá? Mas para misericórdia do Senhor. É uma teoria também que a gente vê por aí, aqui no Brasil eu acredito que não tem, mas na minha igreja, infelizmente, ela está lotada. É daquela teoria onde que eu posso fazer, eu conquisto, eu mudo, eu aconteço, eu sou suficiente, né? A minha sabedoria é suficiente, eu preciso de ter um extremo conhecimento, porque se eu não tiver conhecimento, eu não vou conquistar, eu não vou fazer, e eu vou me esquecendo, e eles lá vão se esquecendo que é o Espírito de Deus, que é Jesus, que faz as coisas acontecer na nossa vida. Existe uma classe de pessoas que acha que o sangue de Jesus não é suficiente para curar. Existe uma classe de pessoas que acha que o sangue de Jesus não é suficiente para libertar. Existe uma classe de pessoas que acha que a Bíblia Sagrada não é suficiente para te exortar, para te consolar, para te tratar. Eles têm se colocado as suas confianças nas suas casas boas. É aquele evangelho que foi pregado aqui, é aquele louvor que foi pregado aqui. É o evangelho, é um evangelho de bens materiais, é um evangelho de conquistas. Eu não estou aqui falando que não é bom ter sim. Eu ando num carro bom, num carro maravilhoso, bom demais. Mas eu já andei de ônibus, já andei de bicicleta,
já andei a pé. Está muito alto esse microfone? Se tiver, pode falar, irmão, que nós abaixo aqui, não, desse negócio não tem nada disso, não, porque eu quero ficar gritando em cabeça de ninguém, não. Então é muito bom sim a gente ter roupa de luxo, é muito bom a gente ter casa de luxo, eu amo demais a conta, eu não posso falar o contrário, porque se eu falar o contrário, eu vou chegar lá em casa e meu marido vai falar assim, ô filha, me dá a chave desse carrão seu aí que eu vou te colocar para andar de bicicleta, porque você falou, né, que não é bom sim, mas isso não pode ser a nossa prioridade nessa terra. Porque quando isso passa a ser a minha prioridade, eu estou querendo provar para o mundo que eu sou capaz. E eu não preciso de provar para o mundo que eu sou capaz. O que eu tenho que provar para o mundo é o Senhor que habita em mim, que me resgatou, que me salvou, que libertou o meu esposo, que trabalha na minha vida todos os dias. É isso que eu preciso de provar. Eu preciso de provar que existe um Jesus que morreu na cruz, uma morte de vergonha, pela minha vida. É isso que eu preciso de provar. Eu preciso de provar é o meu caráter, porque eu tenho que comprar e eu tenho que pagar. Eu preciso de provar para a minha igreja, para os meus vizinhos, o meu caráter, porque eu não fofoco, não falo mal do pastor, não falo mal da minha vizinha, não falo mal da minha pastora. É isso que eu preciso de provar para o mundo aí fora. Eu acho interessante que eu coloquei aqui, eu precisei de anotar isso aqui, e foi muito tarde da madrugada, que existe também dentro dessa classe, aquelas pessoas que gostam de competir dentro da igreja. Ainda bem que aqui no Brasil não tem isso, mas lá na América tem, tá? Mas lá na América tem. Eu vou ver se eu prego melhor, eu vou ver se eu louvo melhor, eu vou ver se eu idolatro mais o meu pastor. Aí eu quero falar assim, que eu estou dando honra pro meu pastor, eu não estou dando honra nada. Eu estou puxando o saco, porque eu estou carregando a bolsa, porque eu estou na casa dele, porque eu estou fazendo isso e aquilo. Honra, gente, isso não é honra. Eu vou falar, porque quando o céu me ordena, eu falo mesmo, você puxa saco. Não, eu não tenho que agradar o homem, eu tenho que agradar o céu. Eu preciso de honrar e respeitar os meus líderes, sim, porque eles velam pela minha alma. Mas eu não preciso de puxar o uso, né? Ficar lá, bajulando. Pra que isso? E eu acho tão interessante que o céu está me trazendo um negócio sobre bajulação, e eu vou entregar. Olha aqui, eu vou falar mal da minha irmã para o meu pastor, porque eu quero ganhar um crédito. Para com isso, tem que ter crédito no céu. Eu quero crédito com Deus. Eu preciso de ter crédito com Deus, porque na hora da minha guerra, na hora da minha batalha, na hora da minha peleja, quem vai descer do trono de glória para pelejar na terra pela minha vida é o céu. Eu amo os meus pastores. Tem 11 anos que eu congrego no meu ministério. Mas muitas vezes nas minhas lutas mais terríveis, o meu pastor não estava presente. Mas o meu pai estava. O céu estava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó, vê o meu tempo aí nesse cronograma aí. Não deixa passar aqui não, que nós não gostamos de atrasar não. Gosto de fazer o negócio na hora certinho. A outra classe que o Senhor falou comigo, eu acho interessante aqui, essa primeira classe aí, quando a gente percebe, quando eles percebem, a luz já se apagou. A candeia já se apagou há muito tempo, sabe por quê? Porque estava tão preocupado com as coisas terrenas, que esqueceram das coisas espirituais. Estava tão preocupado com a vida do meu irmão, com a vida do meu vizinho, que eu esqueci da minha vida espiritual com Deus. A segunda classe de pessoas que o Senhor, Ele palestrou no meu coração, são as pessoas que são feridas. São feridas por esposos, são feridas por líderes, enfermidade física patológica, enfermidade espiritual. Está cheio de demônio, está achando que é enfermidade física. Está cheio de demônio, está caçando médico, caçando dinheiro com a medicina. Está colocando dinheiro no lugar errado, por isso é que enferma. Está colocando eu vou falar. Está colocando dinheiro no cartomante. Está colocando dinheiro no centro espírita. Aí eu não sei porque eu estou enfermo. Estou enfermo porque estou investindo no lugar errado. Investe no céu. Porque quando você investe no céu, é aposentadoria garantida. Como uma candeia ela se apaga
nós também apagamos. Uma candeia, ela pode se apagar pela falta de óleo, pela falta de combustível, a chama dela se apaga. E eu me apago quando eu deixo de ter uma constância, frequência na presença do Senhor. Mas eu louvo a Deus porque nós estamos aqui nessa manhã de hoje, reunidas no meio de uma igreja que não perdeu a constância com o céu. E se tiver alguma aqui hoje que perdeu, o céu vai trazer. O céu vai trazer. Não sou eu que trago, não sou eu que faço, não é a pastora Jéssica que faz, não é a missionária Irã que faz, não é a pastora Lívia que traz, não é a pastora Lucivânia, mas é o céu que traz. A falta da leitura da palavra, a falta do jejum, a falta da oração, a falta do relacionamento com Deus faz com que a candeia se apague. Se eu não consagrar, se eu não fizer parte do corpo de Cristo, se eu não tomar a Santa Ceia, deixa eu falar algo para vocês, é certeira, é tiro certo que a minha chama vai apagar. Isso aí é óbvio. Isso aí é óbvio. A candeia também, ela se apaga. Eu acho tão interessante. Se a senhora puder ligar essa candeinha aqui, eu acho que é melhor até pegar uma cadeira, missionária Meire, coloca ela aqui e acende essa candeinha aqui, porque eu tenho medo de pegar fogo, ninguém quer sujo. A candeia também, ela se apaga por um vento ou uma corrente de ar. Eu falei assim, Senhor, o que a gente pode usar aqui como esses ventos sobre essa corrente de ar? Porque uma candeinha aqui é bem provável que ela não vai ficar acesa por causa da corrente do ar. Pode. Divórcio, luto, filho nas drogas, finanças, rejeição, ataques ministeriais. O que é esses ataques espirituais? Ai, irmã, você veio aqui para falar mal do meu pastor? Não. Eu vim aqui falar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais da maldade. Mas muitas vezes nós somos perseguidos naquilo que nós executamos no reino. Nós somos podados. Eu não estou falando de líderes, de pastoras. Eu estou falando também da irmãzinha que executa o ministério feminino, a irmãzinha que executa o círculo de oração. E se tiver alguém aqui nessa condição, pode começar a rever os seus contextos, porque nós não somos tesoura de poda na vida de ninguém. Nós somos bênção e canal de bênção na vida das nossas irmãs. Esses ventos que nós passamos, eles não podem fazer com que a nossa chama se apague. Esses ventos que nós passamos não podem impedir o nosso crescimento. Deixa eu contar algo aqui para vocês. Antes de vir para cá, eu tenho uma filha que ela tem 33 anos, eu tenho um neto de 13 anos, faz 14 anos agora. A minha filha, quando tinha 18 anos, ela envolveu com um rapaz do Afeganistão, um muçulmano. Ele não é um muçulmano convertido, ele é um muçulmano de origem. E eu mais o meu esposo fizemos de tudo para que esse namoro não acontecesse. Essa menina engravidou e ela teve esse bebê mãe solteira. Quando esse bebê nasceu, toda a família deles queria tomar esse bebê. Antes de vir para cá, aconteceu uma situação dentro da casa deles lá. O meu esposo é um presbítero na igreja americana. Eles trabalham com os jovens na igreja. É o Senhor assim fazendo algo grande, Deus usando a vida deles pela misericórdia ali para reacender a chama na igreja presbiteriana naquele lugar. E eles estão passando por um grande ataque. E quando nós recebemos a notícia de corte, a notícia que o meu genro pode perder as outras crianças, a notícia que o pai do meu neto foi lá e pegou ele e levou para dentro da casa muçulmana, eu falei, Jesus, isso não está acontecendo comigo não. E eu preciso de confessar que eu comecei a apagar a minha chama. Eu comecei a falar, Senhor, eu não queria ir. Eu comecei a falar,
Senhor, eu vou ter que sair daqui. Senhor, eu quero estar junto com a minha filha. Meu Deus, o que vai acontecer? Só que o Senhor começou a ministrar comigo e falar comigo assim: filha, a sua chama não pode apagar, porque existe também mulheres que precisam de estar com as chamas acesas através desse projeto. Não apaga, avança. Não apaga, vai. Mas a chama, os acontecimentos, todos os dias vêm para poder fazer com que as nossas chamas se apaguem. Uma candeia também, ela pode apagar a chama quando ela tem um pavio danificado, porque esse paviozinho aqui, ele é responsável para sugar o combustível ou o azeite, para que essa chama, ela se mantenha acesa e queimando. Eu achei tão interessante que eu falei assim: Deus, o que é isso, o pavio entupido no nosso meio? E o Senhor começou a falar assim: a falta de perdão. Meu Deus. Aí o Senhor começou a falar assim comigo, assim: a fala dura. E eu apanho, porque o Senhor, antes de falar, e o Senhor fala aqui, porque de vez em quando eu gosto de ter uma falinha durinha mesmo. Aí o Espírito Santo tem que me puxar para trás e falar: você tem que ser conduzida, dominada pelo Espírito e não pela sua carne, porque a sua carne vai te levar à derrota, a sua carne vai te levar à falência. Aí eu quero dar uma catada de vez em quando lá em casa no marido. E de vez em quando eu me posiciono e falo assim: agora eu vou lá, Jesus me segura. Aí Jesus fala assim: eu vou te segurar mesmo, porque você não pode ir. Guarda a sua boca, porque aquilo que é liberado no mundo espiritual se torna decreto contra a sua vida. Então o que vai virar decreto é a palavra de bênção, a palavra de vitória, e não palavra de derrota. Não palavra que vai matar alguém, que vai assassinar alguém. Eu vou falar porque o céu está mandando. Você é um fracassado, você não é nada. Nós estamos nessa situação porque a culpa é tua. Não, você é bênção. Você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Eu não tenho vergonha de falar não, que de vez em quando na casa eu tenho que dar o clique no vermelhinho. Porque se eu ficar ouvindo, eu vou te falar uma coisa, vai sair muita coisa. Fofoca, né? Nós falamos sobre essa fofoca aqui, que misericórdia. O sangue de Jesus tem poder sobre a fofoca. A obra que o Senhor colocou nas nossas mãos, ela não pode tomar o lugar do dono da obra. A obra que Deus delegou para a minha vida na terra, ela não pode tomar o lugar do dono da obra. Essa obra, ela tem que ser feita, e eu tenho que entender que é do Senhor. O projeto é dele, a sua igreja é do Senhor, o seu ministério é do Senhor. Aquilo que Deus colocou você para fazer é do Senhor, e você não pode tomar o lugar daquele que fez daquele que levantou a obra. Sabe por quê? Porque quando eu começo a me achar o último biscoito do pacote, o céu me leva e levanta alguém com o coração contrito para fazer aquilo que ele ordenou na terra. A minha candeia não pode apagar a chama, não. O meu crescimento ministerial não pode interferir no meu relacionamento com o Senhor, porque se isso acontecer, a minha chama vai apagar. Se eu me achar autossuficiente, a minha chama vai apagar. Sabe por quê? Porque eu não vou ler mais, eu não vou jejuar mais, eu não vou querer cultuar mais, porque eu sei demais, eu conheço demais. Para que eu vou? Não, eu não vou não. Para quê? Eu, escola dominical, aquela revistinha lá que tá falando daqueles homens, não vou mexer com esse negócio não, meu negócio é outro. A minha chaminha tá apagando, tá quase igual essa candeinha aqui, o paviozinho dela tá indo lá para dentro lá. Se eu for soberba, se eu me achar melhor do que qualquer outra pessoa que caminha do meu lado ou comigo, pode ter certeza de uma coisa: a minha chama ela vai apagar, porque não tem candeia nenhuma que mantenha acesa nessa forma e nessa condição. Eu preciso encher do Espírito Santo e entender que Ele é uma pessoa e habita dentro de mim, é o meu amigo. Acho interessante que as candeias também, elas apagam também por causa dos problemas, né? Que é mais ou menos como o vento ali. Mas eu creio em o nome de Jesus que o Senhor, Ele preparou esse dia de hoje aqui
para que nós venhamos rever os nossos conceitos como lâmpadas acesas diante do Senhor. Irmã, eu estou cheia de azeite. Pode estar derramando azeite, mas se estiver entupida, vai só fumegar. Minha irmã, você não me conhece, eu estou cheia de azeite, pode até estar cheia de azeite, mas se não obedecer ao Senhor, não anda nada. Eu acho interessante que o Senhor, Ele ministrou no meu coração. Quanto tempo eu tenho, gente? Vai dar um sininho aí, hein? Essa fica desligada na terra. Glória a Deus, eu vou ser rápida. Nós temos um exemplo de um homem na Bíblia, que ele foi, para mim, um dos maiores profetas que existiu nos tempos bíblicos. E ele, no capítulo 1 do livro de Daniel, a gente vê ele sendo deportado para a Babilônia. A gente vê ele sendo separado, né, de Israel, levado como cativo. Aí ele chega na Babilônia, ali tem os costumes da Babilônia, ali tem os manjares da Babilônia, mas Daniel, ele não se deixa contaminar com a Babilônia. Ele mantém a sua candeia acesa dentro da Babilônia. Ei, deixa eu dizer algo para você. Eu posso ir até numa festa do mundo. O que eu não posso é sacudir o meu esqueleto lá na festa do mundo para envergonhar o Deus que eu sirvo. A Babilônia, ela não pode me contaminar. Nós vemos Daniel não se contaminar. Daniel, ele se preocupa em agradar a Deus. Ele não se preocupa em agradar homens. E eu acho tão interessante, e eu não vou falar muito porque ela disse que eu só tenho 6 minutos. O posicionamento de Daniel em manter seu relacionamento com Deus ganha o favor do rei naquela nação. E Deus o usa poderosamente no seu tempo para a glória do nome dele. Quando nós chegamos no capítulo 6 de Daniel, nós vemos Daniel, o terceiro homem acima de 120 homens dentro do governo da Babilônia. E a gente vê ali algo se levantar contra a vida de Daniel. E Daniel, ele é ameaçado. O homem que orasse por 30 dias seria acometido e lançado na cova dos leões. Vocês conhecem esse texto mais do que qualquer criança aí, porque vocês já leem, é um texto bom demais de estar se lendo. Mas a gente vê aqui que Daniel, ele não se rende. Eu não quero nem saber se vão me matar. Eu não quero nem saber o que vai acontecer na minha vida. Eu não quero nem saber o que vai acontecer na minha casa. Eu não quero nem saber das pedradas. Eu não quero nem saber se são católicos. Eu não quero nem saber se toda a minha família é espírita. Eu não estou nem aí. Eu vou para minha casa. Eu vou orar 3 vezes ao dia. Eu vou abrir a janela diante de Jerusalém e manter a minha candeia acesa. Daniel entende que no livro de Crônicas o texto diz que aquele que estivesse em um território que não fosse o seu, um imigrante, abrisse as janelas adiante de Jerusalém, o Senhor o ouviria e responderia às suas orações. Então olha que eu não quero nem saber, é cova de leão, mas eu vou manter a candeia acesa. Ai, eu estou com sono na madrugada, mas eu vou levantar e vou orar, nem que seja dormindo ali em cima daquele lugar. Peraí um pouquinho, eu estou trabalhando num local aqui onde que o meu patrão não gosta de crente, mas eu vou levantar minha bandeira neste lugar e a minha candeia não vai apagar. Peraí, o meu marido não é cristão não, mas ele não vai apagar a minha candeia. A minha lamparina vai continuar acesa. As minhas lamparinas não vão se apagar. Eu não me rendo diante de ameaça. Eu não me rendo diante de perseguição, nem humana, nem do céu. Sabe por quê? Porque as espirituais, Jeová Sabaote desce, Jeová Sabaote vem. E na terra, Deus levanta alguém para me defender, porque Ele ainda é juiz em cima dos juízes aqui. Não tem ameaça que vai apagar a minha candeia. Não tem cansaço que vai apagar a minha candeia. Não tem dinheiro que vai apagar a minha candeia. Não tem casa que vai apagar a minha candeia. Não tem joias caras que vai apagar a minha candeia. Não tem Facebook
Facebook ou Instagram que vai apagar a minha candeia. Ah, você não está entendendo não, mulher. Vai dando glória aí. Epa, deixa eu dizer algo para você. Não tem nada que vai apagar a sua chama e a sua candeia. A sua chama só se apaga se você tiver preguiça de buscar o céu. Porque na sua fraqueza, o poder dele vai se aperfeiçoar em você e em mim. Aleluia. Glória a Deus. Meu tempo acabou. Vamos louvar. Glória a Deus. No Esther nós temos o costume de ministrar. Eu quero convidar as obreiras. Paga a candeia aqui. Essa aqui agora pode apagar.